é uma bênção. A sua maior missão, a sua igreja principal é a sua casa. E a casa que é direcionada por Deus, ei, essa casa tem vitória em cima de vitória. Você crê? Abra aí a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 11, verso 7. Dando sequência à nossa série de mensagens, família, principal missão. Família, minha principal missão, é a sua principal missão. Só existe, querido, duas instituições divinas na Terra. Só tem duas. Instituições divinas na Terra só tem duas. Igreja e família. E dessa nós temos que cuidar bem. Da igreja, essa tem marido. E o noivo dela não decepciona. O esposo dela cuida dela direitinho. Agora ele designou a mim e a você, direcionados por ele, a cuidar dessa igreja chamada família. Vamos aprender como cuidar bem da nossa família? Dentro do nosso tema família, minha principal missão, está o tema aí, família direcionada por Deus. E nós vamos aprender amanhã com uma família abençoada. Uma família que mesmo a uma época pecaminosa, a uma época perversa, onde o homem estava totalmente entregue ao pecado, aonde o que interessava era suprir a vontade do seu eu, só o que interessava era ele mesmo. Nossa, parece com uma época que estamos vivendo? Era a época que Noé vivia. O pecado tinha dominado, ninguém queria servir ao Senhor. As pessoas não acreditavam mais nas histórias que tinham ouvido acerca de Deus, Adão e Eva, e estavam entregues à pecaminosidade, a ponto de o próprio Deus arrepender-se da sua criação. E ele determinou que ele iria acabar com tudo. Só que ele encontrou na terra uma família. Ele encontrou um homem justo, um homem com quem ele caminhava e falava constantemente e ouvia a sua voz. E esse homem era Noé. E Deus falou, eu vou salvar você, vou começar de novo. Vou salvar você e a sua família, vou colocar vocês numa arca, mas vou fazer o que disse que faria. Mas por causa da sua vida íntegra, da sua vida justa, eu vou livrar você e a sua casa. Neste mundo de pecaminosidade que nós estamos vivendo, Deus encontra justos ainda na terra. E você, dentro da sua integridade, ouvindo a voz e a direção de Deus, querido, está livrando a sua família do triste fim que está aguardando aqueles que não servem, que não ouvem a voz do Senhor. Abriu a sua Bíblia? Hebreus 11, verso 7, vai dizer assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, fez o quê? Construiu uma arca, para quê? Para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé, avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E o seu ato ainda ecoa nos dias de hoje. A sua ação, a sua vida de santidade, a sua vida de integridade, o fato de caminhar em comunhão com o Senhor, nos dá testemunha ainda hoje de que há salvação para a nossa casa, para todo aquele que ouve e caminha com o Senhor Jesus. Vamos aprender com essa família? Podemos aprender com Noé algumas atitudes importantes para ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Ouvir e praticar. Era um homem que mesmo diante da circunstância em que vivia, no mundo em que estava vivendo, não se contaminou com as coisas deste mundo. As pessoas com quem ele trabalhava não o influenciavam. As pessoas com quem ele fazia o social não o contaminavam. As pessoas que estavam ao seu redor não o contaminavam. Pelo contrário, ele tentava contagiá-los.
Mas o pecado, Deus daquele tempo, que é o Deus de hoje, o pecado que cega aqueles que estão distante da pessoa de Deus, que impedem que elas vejam a graça do Senhor, que impedem que a graça os alcance, esses não conseguiam enxergar aquilo que Noé via, mas Noé confiava em tudo aquilo que ele havia sido ensinado. E guardou, e caminhou com o Senhor, e andou com Ele. E a primeira coisa que eu aprendo com a vida deste homem, para que a minha casa, a minha família seja direcionada por Deus, a primeira coisa que eu aprendo com Noé é: eu tenho que estar em sintonia com Deus. Diga para o seu irmão, você está em sintonia? O que está tocando na rádio da sua casa? Porque o que é sintonia, não é? É você... Como é que a gente faz para ouvir a música direito na rádio? Ninguém ouve mais rádio, né? Agora a gente vai pôr direto nos Spotify, Deezers, né? A gente nem procura mais a rádio. Mas aqueles, a nós, antigos ainda, a gente gosta, né? De às vezes estar no carro, no som, saber ir lá, põe lá na CBN, saber como é que está o trânsito, né? E se o seu aparelho do carro ainda é daquele de rodar... Tem que achar a sintonia, não tem? E se não acha, como é que fica? Você entende alguma coisa que o locutor está dizendo? Você entende alguma coisa que o cantor está cantando? Você não entende nada, você até murmura, você até peca, fala, desliga esse negócio aí. A gente fica revoltado. Quer deixar meu marido irado ouvir jogo de futebol no carro. Ele fica doido. Mas tem hora que a gente quer ouvir, né? Porque não está em casa, né? Ó, que o técnico fez até assim, ó, vixe. Mas ele fica desesperado, porque o locutor está tão apavorado falando que dá a impressão que está acontecendo tudo aquilo no jogo. Né? Passa a bola. Aí você olha, está olhando na TV assim, está assim, passa a bola. Pegou a bola. Lançou para aqui. E o locutor está lá, e ele pega a bola, lança para o pequeno, gol! E dá um desespero na gente, né? Parece que está acontecendo tudo aquilo que o Alan está dizendo. Mas a gente só consegue ouvir isso com clareza quando a gente sintoniza bem. E andar em sintonia com Deus, querido, se você estiver andando bem sintonizado com o papai, você vai ouvir bem o que ele quer para você e para a sua casa. A Bíblia diz, lá em Tiago 10, 27. As minhas ovelhas, está aí, pastora Renata? Tiago 10, 27 vai dizer, as minhas ovelhas... Oi, quem que é que ouve a voz dele? As ovelhas. Quem é a ovelha? Ô, glória. Está sintonizado, crente? Então, se está bem sintonizado, tem que ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as... Eita, e elas? Eita, papai. Como é que está a sintonia? Está ouvindo, papai? Papai está conversando com você? Papai está falando com você pertinho no ouvido? Essa semana retrasada, nós estivemos lá em Santa Catarina e eu encontrei uma amiga minha da adolescência e partilhando na mensagem os testemunhos de como Deus falava comigo e tal, dando os testemunhos de quantas vezes eu ouvia a voz de Deus me direcionando e falando, e olha, Deus me disse isso, e Deus falou isso, e Deus pediu para que eu fizesse isso. No final ela chegou desesperada, pelo amor de Deus, Nádia. Eu falei, o que foi? Me discipula. Eu falei, por quê? Porque eu tenho a mesma idade de crente que você, eu nunca ouvi Deus falar. Eu falei, oi? Como é que é, filha? Não, eu quero ouvir assim que nem você fala. Como é que é a voz? Não, falei, pera. Se você perguntar para mim como é que é o timbre, Nádia. Não ouço nada disso. Não tem esse, não é... Mas como é que é, Nádia? Como é que você sabe que é Deus falando? Eu falei, querida, não tem receita. Se você me perguntar como é que é, eu não vou saber te explicar, não vou saber te definir. Mas eu posso dizer uma coisa com certeza. Quando é Ele, você sabe. É simples. Quando ele fala, eu sei. E o outro meio que ele deixou bem claro de falar comigo e com você, é esse aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Ele quer que você ouça. Mais que você fale. Por isso que ele só deu uma boquinha. Te deu 2 ouvidinhos. Ele quer que você fale menos e ouça mais. Mas a nossa tendência é falar mais. A Bíblia fala lá em Salmos 34, 15, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E eles clamam ao Senhor e o Senhor os ouve. Mas espera aí, pastora, mas se ele está com os olhos sobre o justo, a Bíblia fala também que não tem um justo sequer na terra. Como é que faz? Eu falei,
o justo morreu pelos injustos. É por causa dessa ressurreição há 2019 anos atrás, que agora eu e você somos justificados. E ele olha para nós, ele não vê mais a Nádia, não vê mais a pastora Nancy, ele vê o filho dele, o sangue do filho dele espargido. Porque o sangue dele nos justifica. Agora ele olha e ele vê justos na terra. Porque todo aquele que decide e aceita o seu filho como único e suficiente Salvador está justificado. Ele olha da terra e eles procuram o justo. Achou? Agora fala, filho, que eu te ouço. Ele está sempre te ouvindo, querido. E ele diz mais lá no Salmo 34, lá no 19, ele vai dizer assim, ó, muitas são as aflições do justo. Eita, ele nem poupa nós, né? Então, justificado, mas tereis aflições. Mas ele diz o quê? Mas eu os livro de todas. Eita, Deus lindo. Querido, fato é, ele está te ouvindo. Pá! Ele sempre estará te ouvindo. Clama a mim, responder-te-ei. Mas, ó, e anunciar-te-ei. Clamou? Agora ouve. Clama a mim. E eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, firmes, que você não... Ele quer falar. Você quer ouvir? Quer que a sua família prospere? Quer que a sua família tenha vitória? Quer caminhar em bênção? Se ela é a sua principal missão, a sua família tem que estar sendo direcionada pelo Espírito de Deus. Estar bem sintonizada com o Cristo da verdade. Ouvindo a voz do Senhor, falando firmemente ao teu coração. Gente, Noé andava com Deus. Gênesis 6:9 vai falar sobre isso. A comunhão era plena. Ele ouvia a voz do Senhor. E você está ouvindo a voz do Senhor? Porque se você não ouvir, ele usa os intermediários aqui, ó. Vai usar pastor. Enquanto você não se prontificar, você buscar e a entender e ouvir o que ele quer para você, para sua casa, para sua família, ele vai continuar usando esses intermediários aqui, ó, porque ele precisa para que você entenda. Se meu filho não está falando para me ouvir, eu preciso preparar alguém para falar para ele, para que ele entenda. Eu quero falar com você pessoalmente, eu quero caminhar com você. Eu não quero só ser te considerar servo, não é assim que ele falou, ó, não vos considero mais servo, mas agora eu vos chamo filhos. Amigos, vocês são meus amigos, eu quero me revelar a vocês. Você ouviu o que o João falou aqui? Eu orei. Não precisa nem ter pregado, gente. Eu vou concluir rapidinho aqui, porque o João já pregou, não quero que você... Se é aquela mensagem, gente, a pigarra aqui tá feia a coisa. Espera aí, segura. É a gripe chegando, tá amarrado, em nome de Jesus. Nem precisava mais querer que você saísse aqui com essa palavra. Porque ele tem ouvido, mas ele se prontificou antes a falar com Deus. Senhor, faz o sobrenatural, faz o extraordinário. Você acha que Deus tem filhos preferidos? Você acha que Deus tem filhinhos preferidos? Cada um de nós somos preferidos, querido. Tão preferidos que ele mandou o seu único filho para nos adotar. Ei, o meu contato com você não é mais de criatura e criador, o meu contato agora é de pai e filho. Eu te adotei, você agora é herdeiro meu, da mesma herança. Aquilo que meu filho receber, vocês vão receber. Aquilo que o meu filho fez, ei, vocês farão ainda mais. É ele que diz, é essa palavra que diz. E eu tenho que confiar, andar sintonizada, ouvindo. Família direcionada por Deus, anda em sintonia. E a segunda coisa, para a gente terminar e você ir embora abençoado para casa, que eu aprendo com Noé. Ele andava ouvindo a voz de Deus. Só que ele não só ouvia, ele praticava. Tem muita gente que ouve. Tem muito ouvinte da palavra. Hoje está muita gente ouvindo. Mas pouca gente praticando. Está cheio de ouvinte. E eu vou dizer uma coisa para você. O céu não vai estar cheio de ouvintes. O céu vai estar cheio de praticantes. Segunda coisa que eu aprendo com Noé, ele estava em sintonia com Deus, mas ele também agia conforme a voz de Deus. A palavra de Deus diz lá em Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não
enganando-vos a vós. Quem não pratica, se Filho, você está perdendo tempo. É bacana ouvir. Que palavra maravilhosa. É uma delícia sentir o calor no coração, Deus vibrar, a nossa alma, a gente sentir a presença de Deus. Mas se eu continuar nos meus mesmos pecados, nas minhas antigas, no meu modo antigo de viver, no mundo do pecado, praticando as mesmas coisas de antigamente, se nada mudou na minha vida, aquilo que a pastora Renata já falou aqui, evangelho tem que ser transformação. Bom comportamento é obrigação de todo cidadão. Mas evangelho é transformação de vida. Levar as boas novas é você entender que essa boa notícia que você recebeu não é só para você. Eu tenho que partilhar com os outros. E é isso que eu acho lindo em relação à vida da igreja. Às vezes a gente pensa, será que está acontecendo alguma coisa? Será que não tem nada acontecendo? Será que as pessoas estão sendo movidas? Aí você vê pequenos jovens se levantando na escola. Isso é vida para milhões. É o teu filho ali, é o teu filho lá. Levando o ide do Senhor. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos. Gente, se tem um camarada que ouviu um negócio difícil, foi esse Noé, gente. Noé, prepara aí tua família. Faz um barco grande. É grande, tá, filho? Grande. Mas, Senhor, não tem nem mar aqui perto. Para que barco? Porque eu vou mandar chuva. Vai vir chuva. O que é chuva, Jesus? Até Noé não tinha chuva, gente. O orvalho regava a terra. Nunca tinha se visto chuva. Noé nem sabia o que era chuva. O que é chuva, Jesus? É água. Vai cair água das nuvens aí. E vai inundar a terra. Vai morrer tudo. Estou poupando você e tua família. Constrói um barco, ó, desse tamanhão aqui. Aí imagina Noé. 400 aninhos e tralalá. Ó, novinho, né? Pensa, enxuta. Não é mais aquele pêssego, né? Está mais para um maracujá de gaveta. Uma uva passa. Chegando para os filhos, ó, ouvir a voz de Deus. É, pai? Aham. Mandou construir um barco assim, 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 filhos. Oi? É. E diz que vai chover. Que, pai? Chover. O que é chuva, pai? É água que cai do céu. Pai, você tem certeza, pai, que você ouviu? Tem certeza? Foi, filho. Aqui, ó, eu e ele. Vamos construir, filho? Vamos. Estou acostumado a ver o senhor falando com Deus. Olha o filho aí, ó. Olha os filhos. Vou na sua força, vou na sua fé. Que nem pastor Marcos. Não tenho fé, vou na do meu filho. Os filhos não conseguiam enxergar. O pai via, vamos lá. Papai entrou aqui. Isso aqui, gente, era um desastre. Isso aqui, meu Deus do céu. Era terra, tudo acabado. E ele falou assim, estou vendo uma igreja, estou vendo um batistério, estou vendo... E eu falava assim, tá doido, velho, gente. Doido. Pai, a gente tem umas 100 pessoas. A gente tem 2 aninhos de igreja. Você tá doido? Só tem R$500 na conta. Não, mas eu estou vendo. Deus mandou. Deus mandou. Ok, eu vou na sua fé então, vamos embora. E aqui, ó. Você está adorando num lugar onde não tinha possibilidades, Deus fez se criar algo novo. E foi o mesmo para aquela família. Cara, que coisa absurda. Como é que eu vou construir barco? Não tem nem mar aqui perto, pai. Bora construir. Sabe quanto tempo passaram construindo, gente? Porque não era hoje que você vai na madeireira, compra madeira, tem todo o material, traz com guincho. Não, o cara tinha que ir na árvore, tinha que ir na floresta, cortar a madeira. Né? Além de cortar, trazer, transportar, depois de transportar, serrar, fazer tudo bonitinho. Pensa, será que levou quanto tempo? Quase 120 anos construindo uma arca. E nada de chuva. Aí diz a Bíblia que no aniversário do homem, 600 anos. Quando completou 600 anos, Deus disse, ó, entra com a tua família. Já mandei os animais virem a teu encontro. Um casal de cada espécie vai entrar. Bota comida para essa galera toda aí, meu filho. Se prepara, que vai ser longos dias na terra. Pensa os filhos ouvindo isso, meu Deus. Mas eles fizeram.
passaram o piche na arca, prepararam. Os bichos chegaram, entraram na arca. Quando ele fez 600 anos, estava comemorando 600 anos, caiu um pinguinho. Plim! E todos aqueles que zombavam disseram, tá doido, tá variando. Imagina o povo, a população passando, o que você está construindo aí, Noé? Um barco. Oi? Tem nem mar aqui, meu filho, tá doidão? Pensa. Pensa aí em você, irmão. A pastora Nádia começa a construir uma arca aqui no quintal. O que você achar que aconteceu comigo? Fala a verdade. Você não ia fazer parte do coro, que ia falar, doido, a pastora Tapinel, coitado. Mas Noé conhecia bem aquela voz. Ele andava em sintonia com aquela voz. E contra tudo, e contra todos, e contra uma geração perversa, e contra tudo aquilo que dizia, não virá, não vai acontecer, o que é chuva, você está doido? É isso que o mundo pensa. Que Jesus virá o quê? Há quantos anos nós ouvimos que ele está vindo? Há quantos anos está dizendo que Jesus está voltando e nada? Ei, ele veio. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele disse que vai voltar. E é nisso que eu creio. É nisso que a minha esperança permanece. De que ele está voltando. E eu que estou aqui tenho que estar sintonizado com a voz dele, me preparando para subir com ele nos ares. Eu não posso só ouvir, eu tenho que praticar. E ele praticava. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 6, 22, que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Quando Deus fala com você, você tem que entender que mesmo que seja algo mirabolante, querido, se foi Ele quem disse, faça tudo conforme Ele tem te ordenado. Se foi Ele quem falou, Ele te respalda. Se foi Ele quem falou, Ele zela em cumprir. Se foi Ele quem falou, se cumprirá. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória, segundo as suas riquezas. Ele fará o impossível. Você está profetizando o sobrenatural, não é brincando não é teminha para você não. Ele pediu, está vivendo o sobrenatural na vida. Começa você a pedir também, eu quero o sobrenatural, Senhor. Eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver o extraordinário. Podem dizer que não vai sair nada de mim. Quantos não olharam para você quando você estava lá no mundo e não disseram, desse aí não sai nada. E olha você aqui, dando glória, marchando, dizendo, eu estou indo para o céu. Quantos não davam nada para você? Estávamos como Paulo, que diz lá em Coríntios, né? Ele depositou este tesouro em vasos de barro. A glória dele. No vaso que ninguém dava nada. Vaso simprinho. Vaso que ninguém queria, mas ele resolveu escolher esses vasos. Os vasos simples. Os vasos escolhidos dele para depositar a sua glória. Você é vaso do Senhor, querido. Ele escolheu a mim e a você. Agora, não só ouça, pratique. Sabe por quê? Porque quando você começar a praticar na sua casa o que diz esse livro, essa palavra, andar de acordo com aquilo que você ouve do Senhor, os seus filhos te seguirão. Assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem, o teu exército, a tua igrejinha, ouve a sua voz, você é pastor lá. E as tuas ovelhinhas estão te vendo. E elas vão replicar aquilo que você faz. Eu acho tão engraçado. Uma vez eu peguei a Rafaela dando bronca nas bonecas dela, igualzinho eu dava bronca nela. E eu falei, rapaz, é assim que eu falo com você, filha? Ela, oi, mãe. O exemplo, como diz a frase, o exemplo arrasta. Há uma frase de Canon Lamb que diz assim, e que é o que nós vimos hoje aqui, pregado através da vida de João. A palavra religiosa só tem valor para a criança, uma vez que a sua experiência no lar lhes dá significado. Não tem que pedir para o seu filho orar. Você tem que orar, e ele vai orar com você. Minha filha não sai para a escola sem orar. Minha filha não dorme sem orar.
Minha filha não come uma refeição sem orar. Ela já sabe a hora de orar. Ela acorda de um pesadelo, ela me acorda. Mamãe, mamãe, ora por mim. Eu tive um sonho mau. Eu falei, você lembrou de orar antes? Eu orei, mas mesmo assim. Então vamos orar. E nós oramos. O exemplo arrasta. Quer os teus filhos na presença de Deus? Ande você na presença de Deus. Quer que os teus filhos construam a arca com você? Ande confiantemente na presença de Deus. Deus transforma você, vai transformar os seus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque-se de pé. E a coisa mais linda, para encerrar essa mensagem, que eu acho nessa história de Noé, é que quando tudo se cumpriu e ele viu claramente que a voz que ele ouviu era de Deus, ele já sabia, mas os seus à sua volta precisavam crer naquilo que ele tinha ouvido. A sua casa toda foi salva. A sua casa toda foi salva. E essa história se espalhou por toda a terra, até os dias de hoje. A cultura milenar chinesa, quando eu fui aprender mandarim no seminário, a palavra família no mandarim, que é uma cultura milenar, é um país de milhares e milhares de anos, bem mais velho que o nosso país, uma das culturas mais antigas na Terra. O desenho da escrita família no alfabeto chinês é o desenho de um barco com 8 pessoas dentro. Que barco será? Que barco é esse que tinha? Noé, sua esposa, Sem, Cã, Jafé e suas esposas. Ele salvou sua família. E quando Deus zerou a história de Noé, ponto, Noé. Veio a água baixou. E Noé ouvindo. A palavra de Deus diz que Noé só saiu do barco quando Deus diz, pode sair, filho, está tudo sequinho. Sabe quanto tempo levou? Com 600 anos, no aniversário dele a água começou a cair. Com 601 anos e alguns meses, Deus disse, sai, está tudo seco. Libera essa galera. Crescei, multiplicai. Só que o que eu acho lindo em Noé é que Deus zerou a história dele. Filho, estou te dando um novo começo. Um novo dia. Você vai começar tudo de novo. O que você vai fazer, Noé? A palavra de Deus diz que quando Deus liberou Noé e sua família, a primeira coisa que ele fez ao descer da arca foi construir um altar ao Senhor. Ele e sua família construíram um altar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que quando ele fez aquele altar, Deus veio e fez uma aliança com Noé. O arco-íris que você vê nos ares é a prova da aliança que Deus fez com Noé nesse dia. Como prova de que nunca mais ele provaria a terra. Ele eliminaria os seus pelas águas. Então toda vez que você vê um arco-íris, não é um duende com um pote de ouro no final, não. É a comprovação da aliança com esse homem lá atrás. De que ele jamais eliminaria o homem através das águas. Quem sabe essa manhã Deus está nos dando a oportunidade de zerar mais uma vez. De dizer, Senhor, eu quero fazer direito na minha casa. Eu quero guiar a minha família pela tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz e eu quero praticar na minha casa. Se você não fazia até aqui, Deus está te dando essa oportunidade hoje. Vamos zerar hoje. E o que é que você vai fazer quando Deus zerar? Senhor, essa manhã eu vou construir um altar para o Senhor na minha casa.
Neste lugar, na minha casa, é o Senhor quem vai reinar. É a sua palavra que nos guiará. Eu vou passar a ouvir mais a tua voz. Porque se você quer vitória na tua casa, quer livramento para os teus, começa a ouvir mais o Senhor. Ele está te dando direção. Ele está dizendo, se sintoniza comigo, mas viva de acordo com aquilo que eu falar com você. Mesmo que pareça loucura, mesmo que aos olhos daqueles que estão ao seu redor dizem, é doido. Olha lá o crente. Ih, o bíblico. Eu prefiro entrar na arca que morrer afogado no mundo de pecado. Deus está trazendo livramento para a sua casa. Entra na arca do Senhor hoje. Coloca a tua família para dentro. Seja sábio, porque o Deus que te guia é sábio, te guiará em toda sabedoria. As minhas ovelhas me ouvem. Elas me conhecem. E elas me seguem. A forma como você está vivendo, as perdas que você tem tido, as situações que têm alcançado a sua vida, falam muito de quem é que você está seguindo. Quem é que você está ouvindo? Porque se você ouvir a si mesmo, insistir em você controlar a sua própria vida, em controlar seu casamento, as coisas vão desgringolar, querido. Mas se você ser guiado por aquele que te fez, que te conhece, que sabe o teu futuro, você sabe onde você vai estar amanhã? Ele sabe. Daqui 10 anos, onde é que você vai estar? Ele sabe. Papai tinha uma canção que dizia, daqui a 100 anos, moço, onde estarás? Como é que vai estar o seu carro top hoje, daqui a 100 anos? Como é que vai estar? Ei, alguém vai querer? Eu deixo, para quem quiser. Como é que vai estar a sua casa daqui a 100 anos? Se você não cuidar, se não tiver manutenção, como é que vai estar? Tomada de mato, filho. Os ecológicos dizem que 10 anos, se ninguém cuidar da terra, o mato domina toda a cidade. E eu acho que é verdade mesmo, que esse mato aqui na frente, um mês que a gente não corta, o bicho fica todo descabelado. Você já viu como uma planta, ela racha um asfalto? Nasce plantinha em calçada. Se você olhar ali na minha varanda ali, ó, a minha trepadeira está subindo, é uma glória. E eu tenho que ir lá podar ela, que se eu não podar, ela entra na minha casa. Quem é que está guiando você? Deus está nos convidando a zerar essa manhã. E a entrarmos na arca. E a livrarmos a nossa família. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Erga um altar ao Senhor. Pai, é manhã de ressurreição, Deus. O Senhor zerou para nós lá na cruz do Calvário. O Senhor disse, começa um novo tempo. Começa um novo testamento. Começa uma nova história. O véu rasgou. Vocês não precisam mais de intermediários para chegar a mim. Deus está dizendo, está rasgado o véu. Não costura o véu que eu rasguei. Vocês têm acesso a mim. Eu falo. Vocês ouvem. Clama-me e responder-te-ei. Todo aquele que é guiado pelo teu Espírito, Senhor. Ele não sabe nem para onde vai, nem para onde, nem da onde vem. Porque somos guiados por ti.
Isaías diz, quer você vire para a direita, quer você vire para a esquerda, uma voz atrás de você dirá, segue, este é o caminho. Essa voz é a voz do Filho de Deus. O seu Espírito que nos foi deixado. Ele disse, eu vou, para que o Consolador venha. E Ele os guiará. E Ele tem guiado, querido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de guardar a tua casa. É tempo de preservar a tua família. Famílias fortes, igreja forte. Famílias estruturadas, igreja estruturada. É tempo de entrar na arca, porque o dilúvio vem. E vai lavar todo o pecado. E onde é que eu e você estaremos se Ele voltasse hoje? Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a mim e você. Ele foi, Ele morre, mas Ele vem. Eu vim, eu morri, eu ressuscitei e eu disse que viria, eu voltarei. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Entra na arca, querido. Na arca tem proteção. Na arca tem provisão, alimento. Enquanto você estiver na arca, tem alimento para você. Tem provisão para você. Vem com a tua família, guarda a tua família, entra na arca hoje. Pai, nós erguemos um altar para o Senhor neste lugar. O novo de Deus está nascendo, Pai. O novo de Deus está nascendo. Nós erguemos um altar para Ti. Ainda de olhos fechados, querido. Você que está aqui pela primeira vez, entendeu essa palavra. E não quer viver mais no mundo de pecado. Você que quer hoje começar uma nova história, entrar na arca, ser escondido por Deus. Você ouviu a palavra daquela criança. Ei, só tem um caminho. Jesus é o caminho. E se você não aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, as águas virão. O mal virá. E o inferno estará aberto. Mas se hoje, enquanto você pode achá-lo, você decidir por Jesus, restaurar a tua aliança com Ele, mudar a tua história, entrar na arca, querido, o céu é o limite para você. Deus quer renovar a tua fé. Deus quer mudar a tua história. E se alguém aqui quer tomar hoje a decisão por Jesus, de aceitá-lo como suficiente Salvador e a passar a partir de hoje a ouvir a voz de Deus e ser guiado por Ele, eu quero convidar você a aceitá-lo nessa noite, nessa manhã. Erga a sua mão, eu quero orar por você e confirmar o teu compromisso com Jesus. Se você deseja aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e escrever o teu nome no livro da vida, erga a tua mão. Eu quero orar por você. Tome essa decisão corajosa nessa manhã e decida por Jesus. Se você deseja o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de concerto. Obrigada, Senhor. A Bíblia diz: fazei isso em memória de mim, todas as vezes. Nós estamos aqui querendo terminar essa reunião gratos, porque o Senhor tomou o meu lugar. O inferno que me aguardava foi quebrado. A cabeça da serpente foi esmagada.
A cédula que me era contrária foi rasgada. E hoje eu tenho vida. Eu sou justificado. O Senhor me ouve e eu ouço a sua voz. Obrigado por sua morte na cruz, pela sua ressurreição. E nós estamos aqui, Pai, os teus filhinhos, as tuas ovelhas, aguardando o soar das trombetas, para reinarmos contigo nos ares. Graças te damos e te louvamos, em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, querido. Deus abençoe.